Prontos? Na página 31 já? Todo mundo já está aí? Sim. Então, vamos. Olha só, na nossa última aula de língua portuguesa, nós falamos sobre concordância verbal e nós vimos aí que o verbo, né, ele tem que concordar com o agente da ação, com o sujeito da frase. Nós vimos o quê? Se o agente da ação estiver no plural, a gente vai flexionar também esse verbo para o plural. Nós vimos lá, eles escolhem. A gente não pode colocar eles escolhem, né? Tem que ter uma concordância. Os gatos se lambem, né? Então, se fosse o gato, seria se lambe, no singular. Mas como tem mais gatos, como gatos está no plural e é o agente da ação, então a gente também coloca o verbo no plural. Então, olha só, aí na página 31, nós paramos aí na atividade 4. Complete a frase no balão de fala e para isso você deve prestar atenção em quê? Aos verbos do quadro: telefonar, dizer ou estudar. Tia, mas eu tenho que escrever do jeitinho que está aí, telefonar, dizer ou estudar. Você vai flexionar o verbo, ou seja, você vai conjugar o verbo para colocar de acordo com o que a frase precisa para ficar completa. Outra coisa que você vai observar, os pronomes pessoais da frase, né? Eu, ele, nós, o que que tem aí para a gente observar. E outra coisa, o tempo em que as ações ocorrem. Se é no futuro, se é no presente, se é no passado, para a gente flexionar esses verbos aí de maneira adequada. Então, vamos lá, galerinha. Nós temos aí a seguinte frase: de manhã, quando tananã, para o João, ele, que o Arthur e você, a matéria ontem. Então, nós vamos completar aí com telefonar, com dizer e estudar, não necessariamente no infinitivo igual está aí. Então, vamos ver quem é que conseguiu completar aí para nós. Ó, de manhã, quando Telefonei. isso, quando telefonei, porque já aconteceu, está no passado. De manhã, quando telefonei para o João, ele disse que o Arthur e você, Estudaram. isso, estudaram a matéria ontem. Ficou no passado aí. Beleza, Riel. Ontem, quando telefonei para o João, ele disse isso aí. Ontem, de manhã, quando telefonei para o João, ele disse que o Arthur e você estudaram a matéria ontem. Ótimo. Todo mundo conseguiu acertar isso aí, né, gente? Isso aí ficou bem fácil, né? Podemos seguir? Sim. Todo mundo? Sim. Quando não puder, vocês se manifestem aí, por favor, tá? Então, vamos lá. A próxima questão, que Riel estava até comentando comigo antes aqui, que achou um pouco difícil, olha só, gente, não tem nada de difícil aqui. O que que a gente vai observar para relacionar essas colunas? A gente tem que relacionar as colunas considerando a concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. Por exemplo, na letra A, aqui nós temos o pronome pessoal do caso reto, eu, que é a primeira pessoa do singular. Letra B, tu, segunda pessoa do singular. C, ele ou ela, terceira pessoa do singular. D, nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda do plural. F, eles ou elas, terceira do plural. O que que eu tenho que fazer? Eu vou concordar esse eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, elas, com a forma verbal que está do lado de cá. Por exemplo, aqui eu tenho divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Qual que vai concordar aqui? Eu divulgou curiosidades, tu divulgou curiosidades, ele ou ela divulgou curiosidades, nós divulgou curiosidades, vós divulgou curiosidades, eles ou elas divulgou. Qual que é o correto aí? Ele e ela? Exatamente. Aqui só tem uma concordância para ele, ó.
Ele ou ela, ó, ele divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Então, o primeiro quadrinho, letra C. Viu que não é difícil, Riele? Todo mundo agora conseguiu entender essa aí? Aham. Então, vamos lá. O segundo quadrinho. Fiz o bolo de chocolate para o aniversário de 10 anos de minha amiga. Tia, o eu. Letra A. Isso, eu, então a letra A. Eu fiz. Não tem como a gente colocar nós fiz, ele fiz, né? Vós. Terceiro quadrinho. Kelly e Ana estudam todos os dias. Qual vai ser o pronome? Eu, tu, ele, ela, ou nós, vós, ou eles, ela? Kelly e Ana seria o quê? Eu, Eu e elas. ela. Não, tá, olha só. Eu não tenho como eu colocar os dois pronomes aqui. Ou eu coloco cada pessoa aí do pronome. Então, teve alguém que respondeu aí, elas. Então, ó, elas, Kelly e Ana são elas. Eu não estou incluída, então não posso colocar nós. Kelly e Ana, ou seja, elas estudam todos os dias. Então, isso aí, a letra F. Mili. Próximo. Viste o resultado da falta de cidadania? Eu viste o resultado, tu viste o resultado, ele viste, nós viste, vós viste, eles Viste? viste. Isso, Riele, certíssimo. Letra B, tu viste. Tá tudo certo comigo. Penúltimo quadrinho. Caminhamos a tarde toda no parque. Nós. Nós. Lestes o livro do bimestre? Qual o pronome que vai encaixar aí com lestes? Com o verbo ler? Vós. Isso. Uhum. Vós lestes o livro do bimestre? Ok, então ficou aí, ó. C, A, F, B, D, E. Quem é que conseguiu acertar todas aí? Eu. Ótimo. Podemos? Sim ou não? Sim, tia, pode ir. Ó, hoje não é mais um dia só depois do feriado, hein, galerinha? Vamos acordar. Muito bem. Lá no livro 1 nós falamos sobre o gênero textual poema, e hoje o nosso texto puxa texto, ele trouxe outro poema para nós. E nós vamos falar hoje sobre o poema que tem o título Pedra, de Arthur Nestrovsky, tá? Os textos de divulgação científica, igual o que vocês viram na última aula sobre os animais que comem pedras, né? Os textos de divulgação científica têm a finalidade de lançar um olhar científico para o mundo, ou seja, possibilitar ao leitor a observação do mundo sob a perspectiva das ciências. Já os textos literários, né, como poemas, outros livros que vocês leem, aqueles livros paradidáticos, eles ajudam o leitor a lançar um olhar muito diferente, um olhar mais pessoal para o mundo. Então, o texto científico, a gente vai observar aí, vai ter uma leitura, fazer uma observação do mundo em relação a como a ciência vê o mundo. Já os outros textos literários, a forma como a gente vê o mundo, né, uma forma bem pessoal. E aí, gente, nós temos esse poema para analisar. Depois nós vamos comparar com outro poema que nós já vimos lá no livro 1 também. Então vamos lá. Pedra. A pedra está sempre ali, no meio do caminho. Nem ela sabe se estava lá e fizeram ao caminho ao redor ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Não tem a menor importância, porque o negócio da pedra é ficar. Pedra não reclama de nada, pedra não faz mal a ninguém. É diferente quando alguém joga uma pedra, mas a pedra não tem culpa. As pedras se entendem muito bem. Toda pedra vem de outra pedra maior, que vem de outra maior ainda, quer dizer, toda pedra é um pedaço de pedra.
Isso tem a maior importância para a República das Pedras. Declaração Universal do Direito da Pedra. Um pedaço de pedra é uma pedra. Tá? Então, olha só, a gente aproveitou que lá em história a gente está vendo a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. Nossa, Então, que nós isso o daí. direito das pedras. Agora, olha só, esse outro poema que a tia colocou aí para vocês, não tem aí nesse livro 3 aí, porque a gente viu lá no livro 1, tá? A tia vai reler esse aqui para a gente relembrar, ó. Esse aqui é de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, né, cansadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, por que a tia colocou essa aí toda de novo, esse aí todo de novo? Porque aqui no número 2, a gente vai analisar esses dois que nós acabamos de ler. Olha só. Compare os versos iniciais desse poema com os versos do poema de Carlos. Tem uma música aí, o Alexandre, acho que está vindo do seu. É. Então, olha só. Compare os versos iniciais desse poema com os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade. Pedra, de Arthur Nestrovsky. A pedra está sempre ali no meio do caminho. No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Primeira pergunta. É possível dizer que o poema Pedra está relacionado com o poema No Meio do Caminho? Vocês acham que esses dois poemas aí, eles têm alguma coisa a ver um com a outra? Quando a gente fala de... Tia, eu acho. Você acha que tem? Por quê, Riel? Pode falar para nós. Porque a pedra tá sempre no meio do caminho, tia. O que a gente... Quem lembra? Eu lembro que quando a gente estudou lá no livro 1 sobre poema, acho que foi Danilo que falou para nós um significado bastante relevante aí sobre isso que a gente viu no poema. Quem lembra aí o que queria dizer a pedra no caminho lá naquele poema 1? As dificuldades, tia. Isso, o que Riele falou aí, gente, tá correto, tá bom? Esses dois poemas, eles têm uma relação, tá? Porque, olha só, letra B, Riele já até falou para nós aí também. O que a pedra está representando em ambos os poemas? Nos dois poemas, o que essa pedra está representando? As dificuldades humanas, a falta de conhecimento sobre a natureza ou a falta de compreensão entre as pessoas? As dificuldades humanas, né, tia? Isso, a gente viu lá no poema 1 também que quando a gente fala tinha uma pedra no meio do caminho, ele estava falando das dificuldades que a gente encontra, os obstáculos que a gente encontra. Não foi? Sim, a gente fez lá no livro 1, né? Só que com o poema do Carlos Drummond de Andrade. Isso aí. Releia agora uma frase do texto de divulgação científica. Então, olha só, por que nós fizemos a leitura de um poema? Nós fizemos a leitura de um poema aqui que fala sobre a pedra e agora nós vamos pegar mais uma frase lá do texto de divulgação científica que a gente viu na semana passada para a gente relacionar isso aí. Olha só. Releia agora uma frase do texto de divulgação científica. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. Quando eu falei aí que tem bicho que come pedras, nesse trecho aí, que falou dos bichos comerem pedras, e nos poemas que nós acabamos de ler, a palavra pedra tem o mesmo sentido? Não, não. Pode explicar sua resposta então, Riele. Porque a pedra, tia, ela tá falando dos bichos para uma cura pro mal-estar, mas para os outros textos tá falando sobre as dificuldades da nossa vida. Isso aí, mais alguém quer comentar? Esse aí não precisa escrever nada, é só para a gente conversar mesmo sobre isso. Mais alguém? Então, isso aí que Riele falou mesmo, olha só. Quando nós falamos aqui, ó, no texto, que alguns animais têm os hábitos de comer pedras, pedras aí, nesse sentido, eu estou falando do sentido literal da palavra, eu estou falando do significado dela mesmo, como está no dicionário, o que é uma pedra.
Agora, nos poemas que nós vimos, quando nós falamos de pedra no caminho, é isso que Riele falou, das dificuldades, dos obstáculos que a gente encontra no dia a dia, tá? Então, o que que acontece aí? Nos textos de divulgação científica, agora nós vamos relembrar outra coisinha que nós já vimos lá no livro 1 também, que era denotação e conotação, né? Olha só, lá nos textos de divulgação científica, o que predomina, o que se usa lá é uma linguagem denotativa, é a denotação que nós vimos lá no livro 1. Ou seja, a palavra no sentido mais usual, é aquela palavra no sentido que ela vem no dicionário, o significado dela no dicionário. Então, aqui, quando nós colocamos do texto científico, ó, comer pedras, aqui ela está no sentido denotativo, tá? Tá uma linguagem denotativa, porque é o sentido real da palavra pedra. Já nos textos poéticos, é igual a gente viu lá das pedras que representavam as dificuldades do caminho, no texto poético é muito comum, né, predominar aí no texto a linguagem conotativa, ou seja, aquela linguagem que expressa um sentido figurado, que vai ser usada, vai ter um uso criativo para dar assim expressividade às palavras do texto. Por exemplo, deixa eu trazer para vocês aqui um outro exemplo que nós vimos isso aqui também lá no livro 1. O que é denotação? Quando eu falo de linguagem denotativa, então, para a gente relembrar, quando uma palavra é empregada com sentido dado pelo dicionário. Os animais comem pedras. Eles literalmente comem pedras mesmo, essas pedras que a gente conhece aí como pedra, o sentido real da palavra. Conotação, ou seja, linguagem conotativa. Quando uma palavra é empregado com um sentido que nem sempre está no dicionário, mas é percebido pela leitura do texto. Como assim, tia? Ela está uma fera hoje. Quando eu falo que ela está uma fera hoje, quer dizer o quê? Ela tá nervosa. Isso, que está nervosa, que está brava. Então, eu não estou dizendo aqui fera no sentido de um Ela animal. virou um bicho. Feroz, não é porque virou um bicho. Então, aqui eu tenho uma linguagem conotativa, é uma figura de linguagem. Por exemplo, quando eu falo, meu filho é um tesouro, não significa que ele se transformou em várias barras de ouro ou que ele se transformou num dinheiro que vai me deixar muito rico. Significa o quê? Que ele vale muito para a mãe, que ele tem muita importância. Então, aí também é uma linguagem conotativa, uma figura de linguagem que a gente usa. Meu namorado é um gato. Significa que ele tem 4 patas e que ele mia. Significa Não, é porque ele é bonito. que ele é lindo, né? Exatamente. Então, galerinha, nos poemas, nos textos poéticos, geralmente usa-se mais a conotação, tá? E no texto científico, a denotação. Que página? Agora nós estamos na 34. E aí, já que nós falamos um pouquinho aí sobre figura de linguagem, que é no sentido conotativo da palavra, vamos falar mais um pouquinho sobre a figura de linguagem, que é o quê? O sentido que as palavras adquirem em algumas situações. Igual a tia mostrou nesse exemplo para vocês hoje, agora. Meu namorado é um gato. O sentido que a palavra... Se eu for procurar lá no dicionário a palavra gato, vai estar lá um animal, a espécie dele, vai estar explicando sobre esse animal. Agora, quando eu falo de figura de linguagem, meu namorado é um gato. É porque ele é bonito. Então, isso que é figura de linguagem. Essa palavra aí, ela adquiriu um outro sentido na frase, tá? Então, a gente chama isso de figura de linguagem. Então, olha só esses 2 versos, ó. Releia esses 2 versos. Nem ela sabe nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. O pronome ela aí substituiu qual palavra no nosso poema que nós lemos agorinha? Pedra. Isso, a palavra pedra, porque a gente poderia colocar nem a pedra se estava lá, nem a pedra sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e a pedra apareceu depois, né? Então, o ela está substituindo a palavra pedra. Agora, qual é a ação
atribuída à pedra. Quando eu falo, nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor. Qual é a ação que tem aí sobre a pedra? Ela o quê? Sabe? Isso mesmo, nem ela sabe. Então, a ação aí é de saber algo. Isso aí. Ok? Podemos? Cada galinha tira. Eu ouvi. A minha foi atrás. Eu Caminhão do ouvi. ovo passando na sua rua. Ali nem é o caminhão do ovo, já é o da galinha de uma vez, né, Guilherme? Ai. Passa cartão de crédito e de débito. Ai. O carro da galinha vende ovo, hein? Vamos lá? Continuando? Podemos continuar? Só um minuto, tia, só um minutinho. Tá. Pronto, tia, pode passar. Por mim, pode. Todo mundo? Ouvi também. Então, olha só, galerinha, quando nós falamos aí da pedra, nem ela sabe, né? Nem ela sabe se se estava lá e fizeram o caminho ao redor ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Então, quando nós falamos aqui de figura de linguagem, nós já vimos aí que são recursos, né, que são outros sentidos que as palavras adquirem em algumas situações. E outra coisa, também são recursos utilizados para explorar a linguagem de maneira expressiva, de maneira criativa. Por exemplo, quando nós falamos aí, nem ela sabe, pedra sabe de alguma coisa? Ela pensa, ela consegue saber de alguma coisa? Né? Então, o autor ele usou um sentido criativo aí para expressar uma situação expressiva para falar aí da pedra. Então, tem um tipo de figura de linguagem que é usado nos poemas que é chamado de personificação. O que é uma personificação? É um recurso que atribui características humanas a seres inanimados. Por exemplo, a pedra é um ser inanimado. A gente sabe que ela não pensa, ela não sente, ela não fala, né? Mas aí houve aí uma personificação, uma figura de linguagem. Porque olha o que falou ali. As pedras se entendem muito bem. As pedras se entendem, gente, elas conversam uma com a outra. Quando falou assim, a pedra sabe que a pedra maior, uma pedra veio de uma pedra maior, que veio de uma pedra maior ainda, né? Elas se entendem muito bem. A gente sabe que as pedras não se entendem. Por quê? Elas não conversam, elas não pensam, elas são seres inanimados, elas não são como... Tá desligado, Riele, seu microfone. Pode comentar se quiser, mas liga aí o microfone. É porque ela não tem vida, tia, para ela conversar. Exatamente. Então, quando a gente coloca algumas características humanas a seres inanimados, a gente chama isso de personificação, tá bom? Aí o número 5 é uma pesquisa que vocês vão fazer, bem pequenininha, sobre algum poema que consta o recurso de personificação. Você vai pesquisar depois na internet, você vai copiar alguns versos desse poema, igual, por exemplo, o poema que a gente falou aqui agora, o que tinha de personificação? Quando falou, a pedra não reclama de nada, né? A pedra, as pedras se entendem, a pedra não sabe se já estava ali. Quando nós falamos, por exemplo, as pedras se entendem, aí houve uma personificação. Colocamos uma característica humana na pedra, porque os seres humanos se entendem, às vezes, né? Às vezes é difícil se entenderem, mas o correto é se entender. Então, o que você vai fazer? Pesquisar algum poema que tenha alguma parte aí, algum verso de personificação, que a maioria deles tem, tá, galerinha? E vai copiar aí 1 ou 2 versos só, não precisa ser muito. E vai colocar o título do poema na letra B e o nome do autor, quem é que escreveu esse poema. E aí, isso aí vocês vão me falar na próxima aula, tá bom? Combinado, gente?
Ó, Sim. tá. Sim, pode ir. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Não, Não. não. Então agora, português por hoje é só. Nós vamos voltar lá para matemática agora, tá bom? Voltem aí na página 35. Oi. Só pra você ver como é que minha gata é preguiçosa, tia. Eu Ah, também sou, porque eu tô na minha cama. ah. Cadê? Peraí. Gente, que folgada, hein, João? Toma banho em cima da minha cama. É muita Ok. preguiça. Isso. Então vamos lá. A Tem um folga banheiro dela. só pra ela. Eita, tá Mentira, cheio. todo mundo fica no banheiro. Pois é. Então, olha só, galerinha. Ontem nós falamos um pouquinho sobre porcentagem. Nós vimos que a palavra porcentagem é o mesmo que por cem, em cada 100%, né? E nós vimos esses exemplos aqui. Quando eu falo de porcentagem, é por 100, significa o quê? Se eu tenho 5% de desconto, significa que a cada R$ 100 eu vou diminuir R$ 5 na minha compra. Quando eu disse para vocês lá assim, ó, 97% das casas no Brasil tem televisão, significa que a cada 100 casas, 97 casas têm televisão, né? 75% dos ingressos de um show já foram vendidos. Significa que a cada 100 ingressos, 75 já foram vendidos. Tia, mas tinha 1.000 ingressos para vender. Não tem problema. A cada 100, 75 já foram vendidos. E aí nós vimos que eu posso representar isso tudo aqui com uma fração, o símbolo da porcentagem e o número decimal, que é o mesmo valor. Por exemplo, eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais e eu pintei 38 partes. Então, eu tenho 38 centésimos. 38 centésimos é o mesmo que 38%. Por quê? 38% quer dizer que de 100 eu tenho 38. E como que eu represento 38 centésimos em número decimal? 0,38. Lembra que o centésimo tem sempre 2 algarismos depois da vírgula, porque o 100 tem 2 zeros? Até essa parte aí todo mundo entendeu, certo? Porque ontem ninguém questionou essa parte. Deu para entender isso aí, gente? Todo mundo? Cadê o joinha aparecendo aí? Se não entendeu, pode falar que a tia vai explicar de novo. Eu ainda não. Alexandre, ok. Mariana. Eu não Ei, entendi. Davi Viçosi, tava sumido. Ah, ele mandou mensagem no bate-papo, tipo, você já tinha percebido que ele Não, tava? eu não abro aqui o bate-papo, não. Depois eu tia. vejo. Oi? Eu não entendi muito, não. Não, então, vamos lá. Mais uma vez aqui, Murilinho. Ô, Olha tia, só. tem umas questão aqui do lado que eu não entendi muito bem, não. Tipo, essa daqui de 100, 80 e o 100 embaixo. Ah, tá. Nós vamos fazer agora. Então, olha só, deixa eu te explicar de novo aqui. O Murilinho pediu um help aí. Murilo, quando nós falamos assim, 5% significa que de cada 100 eu tenho 5, tá? Se eu falar assim, ó, 10% dos alunos do CEP não gostam de coxinha. Significa que a cada 100 alunos que estudam no CEP, tem 10 que não gostam de coxinha, tá? E aí nós podemos representar, eu vou mudar aqui, vou falar do 38 para você entender melhor, olha só. Mas vamos ficar na coxinha aí, porque eu sei que é alguma coisa que vocês gostam lá na cantina. Se eu falar assim, ó, de acordo com a pesquisa, 38% dos alunos do CEP não gostam de coxinha. Quando eu falo porcentagem, significa por 100. Então, a cada 100. Então, olha só, 38 alunos de cada 100 alunos do CEP não gostam de coxinha. Então, por exemplo, tia, mas o CEP, vamos supor, tem 200 alunos. Tá, então você vai 38 duas vezes, porque tem 38 a cada 100. Se tem 200 alunos,
38 em 100 mais 38 no outro 100. Como é que eu represento 38%? 38 com esse símbolo aqui, ó, que tem um tracinho, né, deitado, um zerinho em cima, outro embaixo, uma bolinha, que é o símbolo da porcentagem. 38% é representado assim. E é a mesma coisa que essa fração, 38 centésimos. Por quê? Observe aqui, Murilo, ó, eu tenho um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Essas 100 partes iguais desse inteiro são os 100 alunos do CEP. Esses 38 quadrinhos pintados são os 38 alunos que não gostam de coxinha. Então, isso aqui nessa imagem, eu tenho 38% e tenho 38 centésimos. Um inteiro dividido em 100 partes que eu pintei 38. 38 centésimos. Essa parte aqui de transformar... Tia, a internet está muito ruim, tá falhando muito. De novo, Yasmin. Galerinha, todo mundo está conseguindo me ouvir Agora direitinho? para de vez. Galera, todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô, tia. Todo mundo? Ou só a Riele que está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. É, porque eu tô achando estranho, Yasmin. Pode ser a sua aí, porque todo mundo deu um ok para mim aí. Porque, gente, eu tento pagar... Ô, Yasmin, tenta a sair da melhor reunião e entrar de novo. Tenta sair e entrar de novo, vai que funciona. Então, vamos lá. Voltando aqui, Murilinho, para a gente concluir isso aqui. Então, 38%, porque a cada 100 alunos eu tenho 38 que não gostam de coxinha. Então, eu tenho 38%. 38%. Para representar 38% em fração, 38 sobre 100. Tia, aí não tem 38 como ser a internet centésimos. aqui de casa, não, porque não tem nem cá. Ô, Yasmin, mas a tia acabou de perguntar, todo mundo está ouvindo a tia bem bacana. Então, pode ser alguma interferência que está dando na sua internet aí mesmo, tá bom? Qualquer tia, coisa, depois você tenta assistir de novo a aula lá no canal, tá bom? Então, e como que eu represento 38 centésimos, a fração, em números decimais? Tia? 0,38. Porque 38 centésimos... 2 algarismos depois da vírgula, porque o 100 tem 2 zeros, então centésimo tem 2 algarismos depois da vírgula. Ok? Podemos seguir aí? Podemos. Ouvi a voz do Murilinho, então vamos lá. Essa parte aqui a gente vai explicar já já. Então, ontem nós começamos aqui, ó. Deixa eu ver até onde a gente foi aqui. Aqui, gente, olha só, foi a coisa mais fácil. Por quê? Se eu tenho 2 centésimos, significa que a cada 100 eu tenho 2. Então, eu tenho 2%. Ó, 2 centésimos é o mesmo que 2%. Não é isso que a gente faz? 2 centésimos não é um inteiro que eu dividi em 100 partes iguais e pintei 2 partes? Aqui seria como se eu falasse assim, ó, a cada 100 alunos do CEP, 2 não gostam de coxinha. Então, 2% não gostam. 2 a cada 100. Essa daí eu já 2 fiz. centésimos é o Não mesmo tá dando que... pra mim. Não tô conseguindo escutar, só é mais nada. Tá, Yasmin, então depois você assiste de novo lá no Agora canal. ficou mudo Tá pra bom? mim. Então, olha só. Na letra B, 45 centésimos. Se eu transformar em porcentagem, vai ficar como? 45%. Isso, 45%. Por quê? De cada 100 eu tenho 45. 80 centésimos, como que eu transformo em porcentagem? 80%. Isso, 80%. De cada 100 eu tenho 80. 10 centésimos, quanto em porcentagem? Isso, 10%. 15 centésimos. 15%. Isso. E 100 centésimos? 100%. 100%. Eu tenho todos, tá completinho. 100% dos alunos do CEP gostam da coxinha da cantina. Isso quer dizer que a cada 100, todos os 100 gostam. 100%. O total geral gosta da coxinha da cantina. Então, olha só. Nós fizemos aqui, ó, aqui nós tínhamos a fração,
nós representamos a fração por meio de uma porcentagem. 2 centésimos é o mesmo que 2%. 45 centésimos é o mesmo que 40%. Agora, nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos transformar o número decimal também em porcentagem. Olha só, gente. Lembra que eu falei com vocês? Número decimal, a porcentagem e a fração. Todas têm o mesmo valor. Igual vocês viram ali, ó. 38% é o mesmo que 38 centésimos na fração, mesmo que 38 centésimos em número decimal. Posso fazer uma aqui que eu inventei agora? Tia, eu Fala. gostaria de responder o resto também. Fala. Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui, Murilinho? Não, 0, fala. eu inventei 100% agora. De 100%, a minha bateria tirou 84% de 100%, então ficou 84 centésimos. Isso, 84. Se a sua bateria tem 84%, significa que dos 100% você já gastou 84. Isso aí, dá 84 centésimos. Isso Tia, mesmo. posso falar a primeira? Eu já sei o resultado de tudo, mas eu acho que Pode. tá Então, certo. olha só, na letra A nós temos aí 0,42, que é o mesmo que 40, a gente faz a leitura de 42 centésimos e a gente vai transformar em porcentagem. Como que vai ficar então? 42%. Isso, 42%. Sabe por quê, galerinha? Esse aqui é a mesma coisa se eu colocasse aqui 42 centésimos, se eu fizesse uma fração, né? Nesse aqui, ó. Eu não vou colocar o tracinho aqui não, mas vocês sabem que tem. Então, olha só, 0,42, que é 42 centésimos, é o mesmo que 42% e é o mesmo que 42 centésimos, o mesmo que a fração 42 centésimos. Letra B, 0,70, 70 centésimos, ficou como? 70%. Isso, 70%. Venha, 70% de desconto. Ai, eu adoro esse 70% de desconto. 5 centésimos, fica como? 5%. Exatamente. Tem mais alguém além da Riele que entendeu, gente? Porque só ela que está respondendo. Eu entendi, mas eu tô com o microfone fechado. Ah, tá. 9. Tia, 0,9 eu fechei meu microfone porque tá travando muito. Tipo, eu não consigo escutar você quando eu ligo o microfone. Tá bom, meu amor, pode deixar então desligar, tá? Ó, 0,9 é o mesmo que 9 décimos ou 90 centésimos. Então, 90%. isso aí agora. Vamos ver se o professor foi mais rápido que você, Riele. Não vai ficar assim. Ok? Podemos seguir aí? Sim, tia. Todo mundo? Então, Sim. vamos lá. Ainda na página 37, atividade 3. Nós vamos observar a figura. Se vocês analisarem aí, todas elas foram divididas em 100 partes iguais. Nós vamos representar essa figura por meio de fração, por meio de número decimal, por meio de porcentagem. Então, vamos lá. A primeira figura, nós temos aí, ela foi dividida em 100 partes iguais. Vamos representar a fração. Então, a gente já sabe que o número de baixo, que é o nosso denominador, vai ser 100. Qual vai ser o de cima? 5. O nosso numerador. Isso, 5. Então, nós temos aí 5 centésimos. Galerinha, coloque o tracinho de vocês, tá? Depois eu vou colocar no meu aqui, porque eu não consegui agora. 5 centésimos, a nossa fração. Como que fica o número decimal, 5 centésimos? 0,05. Exatamente, 0,05, porque se é centésimo, né, 2 algarismos ali depois da vírgula. E como é que fica isso em porcentagem? 5%. Arrasou, Riele. Ótimo. Tia, Oi. tem alguém fazendo um barulho que tá jogando aí. É o Enzo, olha lá. Eu? Não, para mim não tá aparecendo o Enzo aqui não, barulho. Mas quem tiver aí, gente, por favor, né? Então vamos lá.
A segunda fração, eu já sei que foi dividida em 100 partes iguais, então vai ser centésimo. Quantas partes dessa fração aí, então foram tomadas? 20. 20. Então, a fração é 20 centésimos. Como é que eu represento isso com número decimal? 0,20. Isso. E como que eu represento com porcentagem? 20%. Arrasado. Estou ouvindo o Murilinho aí também. Então, sinal de que o Murilinho agora conseguiu entender, né, Murilo? Aham. Ok, vamos para a última aí. Já sei que foi dividido em 100 partes iguais. Quantas partes foram pintadas? 50, tia. Isso. Não 50. precisei nem contar, porque eu vi que tá pela metade, então não precisei Isso nem aí, é contar. metade. 50% é a metade. Outra promoção que a gente gosta, né? 50% de desconto. Tá na 50% metade todo do mundo preço. ama. Como é que eu posso fazer aqui um número decimal? 0,50. Isso. Ou eu posso colocar 0,5 só, porque dá no mesmo, tá? Ok. E como que eu vou fazer em porcentagem? 50%. Arrasado. 50% de desconto. Ai, é Tia, ótimo. mas eu prefiro 100% de desconto. Mas isso é uma Tá, ótima quer levar de promoção. graça. Muito bem. Ótimo, galerinha. Então, por hoje é só, meus amores. Até Beijo, amanhã. tia. Beijo. Tia, tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho.